Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais. Hoje, dia 18, repita, 18/12, 5h45. Repita, 5h45. Vamos chegando essa live, mais esse dia. Esse é o dia que ele nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Hoje é o dia. Ontem já passou, a glória do passado já foi. E a preocupação do futuro não precisa existir. Sabe que esse é um dos grandes problemas do ser humano? Existe uma característica do nosso cérebro que se chama atemporalidade cerebral. Atemporalidade cerebral, o que é isso? A temporalidade cerebral é a capacidade do cérebro de não saber se posicionar, se localizar no passado, no presente ou no futuro. Para ele, viver uma lembrança do passado é como se vivesse algo do presente. Da mesma forma, viver uma expectativa do futuro é uma coisa para o cérebro equivalente a viver no presente. Por que as pessoas, a grande parte, não estou desconsiderando causas biológicas, claro que isso também é uma causa biológica, mas uma causa hormonal. Por que as pessoas sofrem depressão? Porque elas estão presas no passado. Algo emocional que aconteceu com ela lá no passado, teve um forte impacto emocional, às vezes um trauma, um abuso, e deixa ela presa no passado até hoje. Aquele sofrimento que era para acontecer lá no passado e ficar lá, permanece até hoje. Por quê? Porque o cérebro não sabe identificar a diferença entre passado, presente e futuro. Para ele, tudo é a mesma coisa. Isso se chama atemporalidade cerebral. Da mesma forma, ansiedade. Ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. O que é preocupação? Preocupação, o próprio nome já diz, é você se preocupar de alguma coisa. Para que eu vou me preocupar de algo que eu nem sei se vai acontecer? Qual é o segredo? O segredo é você entender que o seu cérebro é como um cartão de memória de uma máquina fotográfica. Se esse cartão estiver cheio de coisas irrelevantes, cheio de coisas do passado, cheio de pensamentos que não vão te levar a nada, você não consegue usar a capacidade máxima desse cartão. E aí, fica sobrecarregado, você não consegue acessar novas fotos, você não consegue registrar fatos novos. O que você precisa fazer? Você precisa descarregar o cartão de memória. Você precisa descarregar, registrar todos os seus pensamentos. Existem várias ferramentas para isso, né? Eu uso o Google Agenda, do próprio Google, né? Eu também uso o Tarefas do Google. Então eu uso a plataforma Google para fazer praticamente tudo que eu tenho de pensamento, para registrar tudo que eu tenho. Eu criei uma planilha do próprio Google também. Eu criei uma planilha que ela me traz, baseado no tempo que eu tenho para concluir um projeto, na velocidade que eu vou concluir esse projeto e na relevância dessa tarefa, ela me traz a ordem de prioridade. Desculpa. Ela me traz a ordem de prioridade automaticamente daquelas tarefas. Então existe um conjunto de tarefas que eu preciso fazer. Ela classifica para mim se aquela tarefa é prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e assim sucessivamente. E aí eu foco naquilo que é prioridade. Isso se chama gestão no tempo, não gestão do tempo. A gente pode fazer depois um workshop aqui, estou pensando em fazer uma palestra presencial sobre gestão no tempo. Como você faz para gerir e ter governo sobre o tempo? Isso significa ter governo na sua própria vida. Quando você governa a sua vida, você está gerenciando o seu tempo. Não existe essa de gestão do tempo. Não tem como você gerir o tempo. São 24 horas para todo mundo. O que você vai fazer gestão é das suas prioridades, daquilo que é relevante para você, do prazo de conclusão de projetos. É isso que você vai fazer gestão. Existem dois tempos, o Kairos e o Cronos. O Cronos é o tempo que a gente vive aqui na Terra. O Kairos, ele é o tempo de Deus. O Kairos, ele existe antes da fundação do mundo. É o tempo eterno. Deus criou o Cronos.
Deus criou o próprio tempo. Não tem como você gerir o tempo. Tem como você gerir a sua vida. Tem como você gerir as suas prioridades, os seus projetos, a relevância daquilo que você quer fazer. A gente vai falar sobre isso em breve. Vou criar uma palestra sobre isso aí. Mas hoje o nosso foco é Provérbios. Então, sem mais delongas, vamos lá. Provérbios número 18. O solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aqui, você precisa entender que Deus não fez ninguém para viver solitariamente. Deus não criou o homem para viver sozinho. O próprio exemplo é o Adão, né? Quando Deus criou no sexto dia, ele falou, viu que Deus que era muito bom. Toda a criação, Deus fala que era bom, mas o homem, ele disse que é muito bom. E viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. E aí ele fez Eva. O que é a mulher? A mulher é uma opositora idônea. O que é uma opositora idônea? É aquela pessoa que tem o caráter de fazer o marido ir para cima, de fazer o marido levantar, de fazer o marido levantar, sair do conforto. Pode ficar tranquilo, você homem, você que é casado, que se sua mulher cumprir o papel dela de opositora idônea, ela não vai te deixar em paz. A sua esposa não aguenta ver você sentado no sofá. Isso está dentro dela. Ela quer ver o seu crescimento. Ela quer que você leve a sua família para um novo patamar. Ah, Diego, mas minha esposa você não conhece. Ela reclama o dia todo. Ela enche meu saco todo dia. Deixa eu te falar. A esposa, ela tem um propósito na vida do homem, do marido, de tirar ele do conforto mesmo. De fazer ele para um próximo nível. Por quê? Porque isso vai levar a família dela, a sua casa, a prosperar. Isso vai levar a sua casa a prosperar. Então, para de reclamar você, homem, que sua mulher está querendo ver seu crescimento e começa a acordar mais cedo, começa a levantar, a cumprir aquilo que você precisa fazer. Simples assim. Simples assim. Agora, se você está dormindo com o mendigo da preguiça, se você só quer viver coçando o saco, aí, meu irmão, não tem mulher que aguenta não. Não tem mulher que aguenta não. Então a gente não nasceu para viver sozinho. Solitário, ele busca o próprio interesse. Mas o homem que vive em comunidade, ele vive para servir outras pessoas. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. A boca fala que o coração está cheio. Então o coração é fonte de vida. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito com os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Quem é negligente é irmão do desperdiçador. A gente já comentou aqui sobre o erro e sobre a falha, né? A falha está diretamente relacionada à culpa. Que é o quê? No direito penal, tá baseado na negligência, na imprudência, na imperícia. Quando alguém é negligente significa ser o isentão. Negligente significa ser omisso com relação às normas ou aquela conduta que se espera. Quando você é negligente, você está deixando de fazer algo que era sua obrigação fazer. E aqui fala que o negligente é irmão do desperdiçador. É a mesma coisa que você desperdiçar os recursos que Deus colocou na sua mão. Se você é negligente, você não faz
aquilo que você precisa fazer. Consequentemente, você desperdiça os recursos que ele coloca na sua mão. Então, por exemplo, se Deus é o investidor e ele coloca recursos na minha mão, ele coloca os meus filhos, que são recursos do reino, são flechas do arqueiro, são herança. Se ele deposita essa confiança nas minhas mãos, de treiná-los, de direcioná-los para o alvo, de fazer com que eles cumpram o seu propósito aqui na terra, e eu não faço, eu estou sendo negligente, estou sendo um pai negligente. E o que significa? Significa que eu estou desperdiçando e sendo omisso com aquilo que eu deveria fazer. E qual é a consequência disso? A consequência é que o investidor ele não vai investir mais. A consequência é que você vai colher o fruto do seu desperdício. É igual tomar banho e desperdiçar água. Deixar lá o banho 50 minutos tomando banho. O que você está fazendo? Você está desperdiçando recursos. E a conta chega. No final das contas, no final do dia, depois, a conta vai chegar. Ou pela sua omissão na criação do filho, ou até mesmo pela sua omissão ou sua negligência no banho. Sacou? Do exemplo menor para o maior, você consegue entender que você precisa agir de forma intencional e não de forma negligente ou aleatória. Toda torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Você tem que entender exatamente isso. A riqueza financeira mesmo falando, vou falar da riqueza financeira, os bens, imóveis, carro, tudo aquilo que você conseguir construir e Deus te abençoar aqui na terra, eles são para fortificação da sua casa, defesa patrimonial familiar e são também para abençoar outras pessoas. Você não pode entender isso como algo para você mesmo. Se você entender assim, você vai viver de forma solitária, com o seu próprio interesse. E você tem que ser desapegado, a verdade é essa. Desapega de bens, desapega. Limpa seu coração disso aí. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a palavra fala. Então use esse armamento, use isso para a edificação do reino, use isso para a proteção da sua casa, use isso para proteção, para fazer tipo uma muralha de proteção. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Quantas pessoas não têm paciência para ouvir as outras? Eu já fui assim. Muitas vezes minha esposa já vem falando alguma coisa e eu nem tenho paciência para parar para ouvir o que ela está sentindo. Sendo que o que ela mais queria era só meu silêncio e minha atenção. Então a gente já vem de uma cultura tão acelerada que a gente não quer nem parar para ouvir as outras. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Aprenda a ouvir. Esteja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Faustão, quando ia fazer a entrevista no Domingão do Faustão, cara, era esquisito, era vergonhoso mesmo. Ele perguntava, começava a falar, a pessoa ia imaginar. Quando ia iniciar a fala, ele já cortava, louco, meu! E já ia embora e deixava a pessoa sem entender nada. Responder sem ouvir é tolice. É vergonha. O espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Quem o pode suportar? Lembra das 3 esferas: espírito, alma e corpo. Alimente seu espírito sempre. O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho, e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza,
Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca, o coração se farta. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem, os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Guarda esse versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. Você tem o poder de destruir e de construir. Tudo está na sua língua, no poder da língua. A língua, ele tem o poder de desviar um navio. É como o leme de um navio. Se você fizer um leve desvio, aquela embarcação gigantesca vai parar numa outra direção, num outro destino totalmente diferente. Então a sua língua é comparada ao leme de um navio. O poder da vida e da morte estão na língua. Você já pode pensar sobre isso? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. Encontrar um esposo ou um cônjuge hoje em dia, nos tempos que a gente vive, é muito difícil. Mas é simples. É simples porque você precisa ter o mesmo propósito, você precisa ter unidade com essa pessoa, você precisa falar a mesma língua se você quer ter sucesso. Isso é simples. Agora, simples não significa ser fácil. Existe uma diferença entre fácil, simples e difícil. Difícil por quê? Porque hoje o mundo está corrompido. E achar uma pessoa que ande segundo os seus valores, que tenha um propósito compatível com o seu, fale a mesma língua, tenha unidade, é difícil achar. Hoje as pessoas crescem com valores distorcidos. Hoje as pessoas crescem com uma mentalidade totalmente putrificada. Então você conseguir encontrar essa pessoa é difícil. Mas é simples. E quem o acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Então entra no favor de Deus, entra debaixo da graça, que Ele tem o melhor para sua vida. Essa é a grande verdade. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Hoje é dia 18. Vamos encerrar nossa live hoje, bem rápida mesmo. Que o Senhor te abençoe e alimente sua vida. Vamos assistir a Copa do Mundo. Hoje é o final da Copa do Mundo. E amanhã é sexta-feira. Não, diga, amanhã é segunda-feira. Não, amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia de viver, não é dia de morrer, não. Falo isso porque segunda-feira para você é aquele dia sem esperança, aquele dia chato. Imagine que é sexta-feira, seu cérebro não vai saber a diferença. Imagina que é sexta-feira. Se isso faz sentido para você. Para mim, todo dia é dia de fazer aquilo que Ele me chamou. Para mim, todo dia é dia de governar. Para mim, todo dia é dia de usufruir, de curtir, de ficar com minha família, de trabalhar. Para mim, todo dia é dia de curtir, velho. Não tem essa, não. Para mim, é todo dia de conectar com o Senhor, de deixar Ele lavar minha alma, limpar meu coração. Para mim, todo dia é dia de amar as pessoas. Para mim, todo dia é dia de estar com a minha esposa. Para mim, todo dia é dia de amar minhas filhas. Para mim, todo dia é dia de criar novos negócios. Para mim, todo dia é dia de amar o próximo. Para mim, todo dia é dia de pedir perdão. Para mim, todo dia é dia de recomeçar. Para mim, todo dia é dia de reativar a minha identidade. Para mim, todo dia é dia de estar aqui na live, falando com você, transbordando aquilo que Ele tem colocado na minha vida. Para mim, todo dia é dia de alegria. Para mim, todo dia é dia de felicidade. Para mim, todo dia é dia de gratidão. Quando você escolhe viver assim, velho, você não tem uma vida de sofrimento. Por mais que sofrimentos aconteçam.
por mais que os sofrimentos aconteçam. Ah, Diego, mas sua vida é muito boa. Você é perito, você ganha bem, sua esposa trabalha, seu tempo é muito bom. Você pode passar tempo com sua família. Mas nem sempre foi assim, né? Eu plantei isso. E plantei com essa mesma mentalidade. Todo dia a dia de alegria, de desfrute, de regozijo. Leva a vida na leveza. Leva a vida de forma simples. Leva a vida com o Senhor, com o Espírito Santo, conectado todo dia. Isso vai fazer uma diferença absurda. Vai fazer uma diferença absurda. Faça hoje um dia diferente. Fique com a sua família. Largue esse celular. Largue essas redes sociais. Se conecte no hoje. Se conecte nos seus filhos, na sua esposa, nos seus pais. O Senhor. O Senhor já te abençoou. Agora é sua parte. Você tem que fazer. É nóis. Tamo junto. Fique com Deus.